Salve, rapaziada! Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os nomes que estão sendo mais escalados pelos influenciadores para a rodada 18 do Cartola, tá? Até o momento foram assistidos 58 vídeos e lives, somando um pouco mais de 19 horas. Então, enquanto roda a vinheta, deixa o like. Bom, rapaziada, começando aqui pelo gol, tá? Vamos começar então logo, né, pelo esquema tático, tá? O 90% dos influenciadores estão com o esquema 4-3-3, 7% estão no esquema 4-4-2 e 3% estão usando o esquema 3-4-3, tá? A gente vai manter o padrão aqui, né, de 4-3-3, até porque é disparado o esquema mais usado aí pelos influenciadores com 90%. No gol, o goleiro mais indicado é o Gabriel Brazão do Santos, tá? Ele tá com 52% das indicações. Vou estar fazendo um hack aqui, né? Que ele é um goleiro baratinho. Vamos estar botando Marcelo Lomba aqui. E o Gabriel Brazão fazendo o hack do goleiro. Brazão com 52% das indicações. O segundo mais indicado é o Rossi do Flamengo, com 20% de indicações. Depois a gente tem o Walter do Mirassol, com 8% das indicações. O Hugo Souza, do Corinthians, com 7% de indicações. Depois a gente tem ali empatados com 5% das indicações o John, do Botafogo, e o Marcos Felipe, do Bahia, tá? Marcos Felipe, que ele tá nulo no Cartola, né? Tá provável em Joga 10 News, mas Joga 10 News ele tá um pouco desatualizado, né? A última atualização já faz mais de 24 horas, tá? Então ele tá desatualizado. Mas muita gente já está fazendo hack, né, do Marcos Felipe com o Ronaldo, tá? Então, já para se precaver aí, né, de uma possível substituição ali entre eles, tá? Na zaga, pessoal, o zagueiro mais indicado é o Léo Ortiz do Flamengo, 58% das indicações. O segundo mais indicado, com 38% das indicações, é o Gustavo Gomes do Palmeiras, tá? Terceiro mais indicado, não muito atrás ali do Gustavo Gomes, que tem 38, a gente tem o Lianco, do Galo, com 32% de indicações, tá? Depois a gente tem o Luan Pérez, do Santos, com 10% de indicações, tá? A gente tem o Baço, né, nesse meio ali, o Baço estava com 28% das indicações, tá? Mas aí o Baço não deve jogar, o zagueiro do Santos, tá? Então vamos ver como é que vai ficar essas movimentações aí dos influenciadores. Tem gente que não grava o vídeo, né, que só grava na sexta. Vai ter as lives, né, e os vídeos da atualização hoje, amanhã, então vamos ver como é que vai ficar essa movimentação do mercado, né, se a galera vai migrar para o Luan Pérez, ele tende a aumentar o percentual dele, né, se vai migrar para algum outro, vamos ver como é que vai ficar essa movimentação aí, né, porque o Baço, que é um número considerável ali, né, 28% de indicações era um número considerável. Depois a gente tem ali, com 9% das indicações empatados, o André Ramalho do Corinthians e o Léo Pereira do Flamengo, tá? Depois o Ferrarese do São Paulo, com 7% das indicações. Empatados com 5% das indicações, a gente tem o Gustavo Henrique do Corinthians e o Vitor Gabriel do Internacional. Empatados com 4% das indicações, a gente tem o Caio Pantaleão e o Alexander Barbosa, ambos do Botafogo, tá? Que a gente vai estar indo com o terceiro mais indicado, que é o Lian. Na lateral, pessoal, o mais indicado é o Piquerez do Palmeiras, com 37% das indicações. O segundo mais indicado, muito próximo ali aos números dele, é o Mateuzinho do Corinthians, com 32% das indicações. Mas não muito atrás, a gente tem o Luciano Juba, com 30% das indicações. E não muito atrás do Juba, a gente tem o Matheus Bidu, com 25% das indicações. Não muito atrás do Bidu, a gente tem o Lucas Ramon, com 18% das indicações. Não muito atrás do Ramon, o Souza, com 16% de indicações. Não muito atrás do Souza, o Giai, com 11% de indicações. E assim sucessivamente para os demais, porque a gente tem empatados ali com 6% de indicações, que não é muito distante do Giai, né? Cai, lógico, muito em referente aos outros dois mais escalados ali, né? Mas você vê que o degrau ele vem caindo de pouquinho em pouquinho, né? É diferente, por exemplo, ali, quando a gente tinha ali, né, na zaga, por exemplo, Ortiz 58, Gomes 38, Lianco 32, Luan Pérez cai para 10.
sabe? É o quarto mais indicado. Então aqui a gente tem Piquerez 37, Mateuzinho 32, Juba 30, Bidu 25, Ramon 18, Souza 16, Jai 11, vai caindo aos poucos, tá? E aí fechando ali com 6% de indicações empatados, a gente tem o Bernabé, o Varela e o René, tá? O René do Fluminense, que ele tá nulo no Cartola, no Joga 10 News tá provável, mas, né, como eu disse a vocês, Joga 10 News tá um pouco desatualizado e vamos aguardar aí as notícias do Fluminense. E aí, empatados com 4% de indicações, a gente tem o Kaique Bruno, do Cruzeiro, tá? E o Natanael do Galo, que também está nulo no Cartola e provável no Joga 10 News, tá? Então, vamos aguardar as notícias, né? Esses times aí que vão jogar a Copa do Brasil, né? Muitos deles com bastante potencial de poupar, né? Inclusive jogadores que estão provável no Joga 10 News, que estão provável no Cartola, que não saiu notícia nenhuma, pode ser que saiam notícias, tá? Então estejam sempre atentos às notícias, né? Informações ganham ligas, pessoal. Então, atento às notícias e às informações. O técnico mais indicado é o Kleber Xavier, tá? Do Santos, com 59% de indicações. Depois, empatados com 10% das indicações, a gente tem o Felipe Luiz do Flamengo e o Rogério Ceni do Bahia. Empatados com 8% de indicações, a gente tem o Abel Ferreira do Palmeiras, o Dorival Júnior do Corinthians, e com 6% das indicações a gente tem o Cuca do Galo, tá? Partindo aqui para o nosso meio de campo, pessoal, né? Perceba que até o momento a gente não teve nenhum jogador-chave para a rodada. E aí agora a gente vai ter os primeiros 2 jogadores-chaves no meio de campo, que é, primeiro, Neymar, com 96% de indicações, depois o Garro, com 69% de indicações. Tá? Esses dois são jogadores-chave para a rodada. O terceiro mais indicado é o Arrascaeta, com 51% de indicações. Tá? E aí a gente tem ali o quarto mais indicado seria o Barreal, com 24% de indicações. Barreal que a princípio é dúvida no Joga 10 News, tá? Então atento à notícia se o Barreal vai jogar. Depois a gente tem ali Matheus Pereira do Cruzeiro com 18% de indicações. Alan Patrick do Internacional com 15% das indicações. O Maurício do Palmeiras com 13% das indicações. E o Everton Ribeiro do Bahia com 5% das indicações, tá? A princípio eu vou estar botando o Barreal aqui, né, nessa reserva, né? Atentos aí às notícias. No ataque a gente tem mais 2 jogadores chaves para a rodada. São eles o Hulk com 92% de indicações e o Memphis Depay com 76% de indicações, né? O Memphis Depay é um exemplo claro do que eu falei para vocês, né? Ele está aprovado no Cartola, está aprovado no Joga 10 News, mas o Corinthians tem um confronto difícil, né? Apesar de ter uma vantagem ali, mas não é uma grande vantagem em cima do Palmeiras. Confronto difícil na próxima semana pela Copa do Brasil, né? Memphis Depay é um dos jogadores que pode estar sendo poupado, né? Então ele é um jogador-chave, então atento às notícias. O terceiro mais indicado que a gente tem é o Caio Jorge, com 41% das indicações. Tá? Depois a gente tem o Yuri Alberto, do Corinthians, com 33% de indicações. Tá? A gente tem ali também, empatados com 12% das indicações, a gente tem o Vitor Roque do Palmeiras e o Eric Pulga do Bahia. Tá? Eric Pulga, que ele é dúvida no Cartola, no Joga 10 News ele ainda está provável. Eu vi a galera comentando lá no grupo ali por alto que parece que ele se machucou, sentiu alguma coisa assim, então é uma grande chance do Pulga ser poupado, né? Vamos aguardar aí as notícias. Por enquanto no Cartola ele é dúvida, tá? Vamos ver aí como é que vai ficar as atualizações ao longo do dia de hoje e de amanhã, tá? Hoje é sexta-feira de manhã cedo, então muitas notícias vão sair, né? Saem na sexta-feira à tarde, fim de tarde, à noite, tá? Então atentos aí. Depois a gente tem ali o Vegete do Vasco com 10% de indicações. O Luiz Araújo do Flamengo e o Luciano do São Paulo estão empatados com 7% de indicações. E empatados com 4% das indicações, a gente tem o Chico da Costa do Mirassol, o Boneco Feio e o Arthur Cabral do Botafogo, tá? Eles estão empatados aí com 4% das indicações. O reserva de luxo, pessoal, mais indicado era o Eric Pulga, tá? Mas como ele está dúvida, eu vou no segundo mais indicado aqui a princípio, tá? Eu vou com o Yuri Alberto. O Eric Pulga, ele tinha 16% de indicações como reserva de luxo. O Yuri Alberto tem 14%, ele não está muito atrás. E, né, com essa questão
do Pulga, né? Caso o Pulga realmente não vá jogar, eu acho que esses números do Yuri Alberto podem crescer ainda mais, tá? Ou de repente até de outro, tá? Porque o terceiro mais indicado como reserva de luxo, né? Depois do Pulga com 16 e o Yuri Alberto com 14, é o Barreal com 10%, tá? Não é muito atrás. Eu acho que isso vai muito da estratégia, tá? A maioria, não são todos, pessoal, mas a maioria que está com Neymar de capitão está indo com reserva de luxo no meio, por exemplo, o Barreal. Ou está com Hulk de capitão, está indo com o Yuri Alberto de reserva de luxo, ou com Pulga, né, com algum reserva de luxo no ataque. Mas há bastante gente também fazendo, né, bastante parece que é muito, né, a maioria está fazendo isso, mas algumas pessoas estão indo, por exemplo, com o Neymar de capitão, reserva de luxo no ataque, ou um Hulk de capitão, reserva de luxo aqui no meio para cercar o potencial do Santos, tá? Então, essa questão do reserva de luxo vai diversificar bastante nessa rodada, tá? Então, acertar o reserva de luxo pode ser um diferencial para tirar pontos aí nessa rodada. Aí depois do Barreal, com 10%, a gente tem um Carboneiro do Internacional, com 8% das indicações para reserva de luxo. Empatados com 6% de indicações para reserva de luxo, a gente tem o Roleiser do Santos, Luiz Araújo do Flamengo e o David Washington, né, do Santos também, mas David Washington dúvida no Joga 10 News, tá? E aí empatados com 4% de indicações, né, para reserva de luxo, a gente tem o Alan Patrick do Internacional, Montoro do Botafogo, Maurício do Palmeiras, Vitor Roque também do Palmeiras, Ademir do Bahia e o Ryan do Vasco, tá? Vou botar aqui o Yuri Alberto vai ser o nosso reserva de luxo. E o capitão, pessoal, o mais indicado é o Neymar, com 56% de indicações. Depois a gente tem o Hulk, com 31% das indicações. Depois a gente tem o Memphis Depay, com 9% de indicações. E o Yuri Alberto, com 4% das indicações para capitão. Tá? A princípio eu vou estar mantendo aqui o Neymar, que é o capitão mais indicado com 56% de indicações. Vou estar mantendo o Yuri Alberto na reserva de luxo, né? Ele é o reserva de luxo mais indicado. O meio-campista Neymar é o capitão mais escalado, né? Então eu vou estar mantendo as indicações aqui, tá? Mas estrategicamente, quem for com o Neymar pode botar um reserva aqui no meio, aqui no Barreal, que tá tranquilo, tá bem servido. Né? Ou quem for com o Hulk pode, né? Quem quer ir com reserva no Yuri, mas quer botar um capitão no ataque, né? O Hulk é um nome muito cotado, né? 31% de indicações, tá? É um número bem bom aí para a rodada, né? Um número alto aí para a rodada de indicações, tá? Então, a princípio, esse vai ser o nosso time, tá? Lembrando vocês que eu atualizo esse time lá no Instagram amanhã, tá? Atualizo esse time para vocês lá. Show? Valeu, tamo junto, deixa o like aí, valeu!